Hoje eu quero falar com você nesse vídeo a respeito das sugestões que o nosso cérebro ele recebe, e essas sugestões, lógico, vão se tornar em reações no nosso corpo físico e também no ambiente onde nós estamos. E muitas dessas sugestões, infelizmente, são danosas e têm causado grandes transtornos na vida de muitos. Para tanto, eu quero fazer uma leitura com vocês em Gênesis capítulo de número 3 e relembrar aqui a situação do casal no Jardim do Éden. E este casal, eles tinham uma palavra de Deus para eles. E qual que foi a palavra determinada? Que de todas as árvores do jardim eles participariam, eles comeriam livremente, porém, da árvore da ciência do bem e do mal, essa aqui eles não poderiam participar, porque o dia que daquele fruto eles comessem, eles certamente iriam morrer. Assim entra o capítulo 3 de Gênesis, dizendo que a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Preste bem atenção nesta sugestão da serpente para a mulher. Nós vamos considerar aqui que a serpente, que é a figura, lógico, do diabo, o tentador, o adversário de Deus, ele não podia tomar daquele fruto e levar para a mulher, e tampouco para o Adão, e forçar com que eles comessem. Agora, e como nós temos aqui a expressão a das mais astutas de todas as alimárias, e essa astúcia, essa esperteza dela, o que ela vai fazer? Ela vai então sugerir para a mulher. Aqui está a questão da nossa fala, o principal da nossa fala para você hoje, a tal da sugestão. Ou seja, a serpente ela precisava entrar e então encontrar uma porta aberta e entrar. Mas ela iria entrar onde? Ora, na mente da mulher, nos pensamentos da mulher, porque aqui é que seria então colocado aquela sugestão. Nesse caso, a mulher poderia ali rejeitar essa sugestão, porque estava contrário à determinação que Deus havia dado. Perceba que na primeira afirmação e depois na pergunta da serpente, que é o que nós temos nesse texto, primeira afirmação, disse a serpente: é assim que Deus disse, dois pontos. Então afirmou aqui. Aí vem a pergunta: não comereis de toda a árvore do jardim? Nós vamos perceber que ela fez uma mudança naquilo que Deus havia dito. O que Deus dissera? Que de toda a árvore do jardim se poderia comer, menos uma. Ela omite isto e ela passa a proibição, sugere a proibição para todas as árvores do jardim. Nesse momento aqui, abre-se uma oportunidade no entendimento da mulher para a sugestão da serpente. O que a serpente realmente, onde a serpente quer chegar. Então a mulher, naquele momento, rebate. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Perfeito. Lembrou-se da palavra de Deus, do que Deus houvera dito a ela. E continua: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele
nem nele tocareis, para que não morrais. Então, essa primeira fase aqui, ela se posicionou muito bem, a mulher. Mas a serpente, como astuta que era, ela já esperava isso, lógico. Então ela vai dar o segundo passo, porque agora a porta para o diálogo, para a conversa, já está aberta. Na realidade, era para que nesse momento a mulher, percebendo, deveria perceber esse laço, esse embaraço, este engodo, esta isca, e já ter saído dali. Ora, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, eu não posso ficar dando crédito. Não posso ficar dando ouvido. Então, aqui já está a nossa primeira aplicação dessa nossa fala nesta oportunidade. Contrariou a palavra de Deus, uma palavra que você conhece, que você já foi instruído, contrariou, já fuja disto. Não tem que ficar discutindo, não tem que ficar dialogando, eu não tenho que ficar conversando a respeito daquilo que eu já tenho como determinado, como certo para mim. Se eu tenho a Bíblia Sagrada como a inerrante palavra de Deus, por que que eu vou ficar dando crédito para pessoas que querem contrariar, contradizer e até negar o que está escrito aqui? Para mim não interessa ficar conversando a respeito de alguns pontos das Sagradas Escrituras, se é certo, se é errado, se realmente aconteceu ou não aconteceu. Eu a tenho como a inerrante palavra de Deus. Eu adotei isso como regra para mim. Agora, se existe outros que querem negar isso aqui, que neguem eles. Agora, eu ficar dando lado de conversa, ficar dialogando com eles, não. Então percebam, a serpente, então, vai replicar com a mulher, certamente não morrereis. Olha a afirmação, certamente não morrereis. O que, de uma forma bem sutil e camuflada, a serpente está dizendo aqui? Está colocando Deus como mentiroso. E agora, ela, a serpente, é verdadeira. E a mulher, como abriu a oportunidade, abriu uma porta na sua mente para aquela conversa, agora já começa, pense bem, a tutubiar em dois pensamentos. São expressões que nós temos nas Sagradas Escrituras em vários pontos, eu tenho certeza que você conhece. Passagens bíblicas que exortam o povo a esse perigo de ficar, por exemplo, em Reis, com o profeta Elias, cocheando entre dois pensamentos, tutubiando. Lá na carta de Tiago, Tiago fala também uma palavra semelhante a isto, de que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento de uma para outra parte. Esta pessoa não pode receber nada de Deus, porque não tem firmeza, não tem convicção naquilo que adotou como fé, como regra de fé. Então, se eu creio piamente e eu tenho no meu entendimento aqui que Deus, ele é real, ele é verdadeiro, o que ele espera de mim, não tem que ficar dando crédito, ficar duvidoso entre uma coisa e outra. E nessa ocasião, então, uma vez que a porta e o principal do nosso vídeo aqui são as sugestões, porque não se pode abrir a cabeça das pessoas e inserir algo ali dentro. Então, consegue-se isso através de sugestões. Essas sugestões, repito, elas vão ser depois colocadas em prática no mundo físico, mas é o que está aqui, é o que foi sugerido. Então a serpente, ela continua, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Pronto. A partir do momento que entrou a sugestão, e a sugestão agora da serpente ficou interessante para ela, dentro dela brotou o desejo, a vontade, despertou nela a concupiscência, ela passou a desejar aquele fruto. E agora a serpente só espera o próximo passo. Qual que é? Exatamente ali tomar do fruto e comer. Nós temos um texto bíblico muito interessante que faz um paralelo com essa passagem bíblica que está em Tiago, capítulo 1, que diz no verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, gera a morte. Preste atenção nesse processo que aconteceu exatamente no jardim. O homem primeiro ele é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Então, aquele desejo da mulher que foi despertado naquela árvore, ela, a partir daquele momento, ela esqueceu-se do que Deus havia dito e passou a acreditar naquilo que a serpente estava falando para ela. Cuidado, as sugestões que chegam para nós do mundo exterior têm corrompido o nosso entendimento e têm feito com que nós tomemos decisões erradas. Se nós temos que ser, então, pessoas guiadas pelo entendimento, que estas sugestões que aqui chegam, que cheguem pela palavra de Deus. Olhe para esta palavra, cuidado. Romanos capítulo 12 e o verso de número 2, que é um texto também muito conhecido de cada um de nós, e Paulo, ele alerta a igreja a respeito do perigo das sugestões que existem no mundo. No verso 2, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vamos tomar a forma deste mundo. O mundo, o sistema de hoje tem uma forma e ele quer que você tome esta forma, através do quê? De sugestão. Elas chegam até nós constantemente. E é por essa razão que nós temos que estar revestidos desta palavra, convictos da mensagem desta palavra, como sendo a palavra de Deus, e que ela venha gerar em nós fé, e a fé ela é o escudo para que nós possamos nos defender de todos esses ataques. Não foi o que a mulher fez no jardim. Abriu uma porta nos seus pensamentos, na sua mente, para essas sugestões. As sugestões foram boas para ela tomou, comeu, pior, levou para o marido para que comesse com ela. E esse sem também parar para pensar a respeito, pega do fruto, come, a consequência é qual? Morte. E morte não poderia mais estar no jardim, foram lançados fora da presença do Senhor. Destituídos foram da glória de Deus. Por causa do quê? Por causa da desobediência à sua palavra. Se tivesse permanecido com a palavra de Deus, então o resultado seria outro. Mas voltando para Paulo, em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando Adão e Eva é lançado fora do jardim, agora estão separados de Deus, destituídos da glória de Deus, e geram filhos e filhas que são gerados na mesma condição que eles se encontram agora, separados de Deus. Morte
espiritual. Estão mortos em suas ofensas e em seus pecados. Todos que nascem, nascem na mesma condição. Qual que é a solução? A solução é a renovação do entendimento. E isso só é possível agora através da fé em Cristo Jesus. É por isso que Jesus se manifestou, para desfazer esta obra do diabo. Se o diabo nos tirou da presença de Deus por meio de Adão e Eva, agora Deus está nos reconciliando consigo mesmo através de seu Filho Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar, a nossa condenação. Foi substituído. Nós fomos substituídos por ele. Morreu em nosso lugar, mas não permaneceu morto. Ressuscitou ao terceiro dia, para que todos os que creem nessa mensagem ressuscite com ele. E a partir de agora tenham o entendimento mudado, transformado. E como acontece essa transformação na nossa vida? Pela renovação do nosso entendimento. Foi o entendimento que foi corrompido, que foi entenebrecido pela sugestão do diabo, pelo pecado. Mas Jesus veio e Jesus é a luz do mundo. Aquele que crê em Jesus Cristo passa novamente a andar na luz. Ou seja, a mente agora renovada, vida transformada. E vida transformada é aquele que vai experimentar as boas, as agradáveis e as perfeitas vontades de Deus para cada um de nós. Fica essa meditação para nós nessa oportunidade.